Hoje nós iremos falar, começando mais uma aula. Hoje nós iremos falar a criação e o propósito do ser humano. Lembrando, querido, que o nosso intuito com essas aulas é que você faça uma jornada teológica através das Escrituras. Então, você vai ter muito texto bíblico, vai ter muito conhecimento a qual você vai ler, para que você possa navegar e crescer. Na aula de hoje, nós temos um pequeno sumário. Qual é? Primeiro, o ato do Criador, o propósito original, a queda, Cristo como segundo Adão, restauração da imagem, comunhão com Deus, aplicação prática de tudo isso, a criação do homem, o mandato cultural, a promessa da redenção, novo nascimento, propósito restaurado, juízo e eternidade. Nós vamos pincelar todos esses temas dentro dessa aula para entender o porquê fomos criados. Por que você está aqui na Terra? Qual que é o seu propósito? O que Deus quis fazer com tudo isso? O ato criador de Deus com a criação é algo que nós precisamos entender e nós começamos a nossa aula em cima disso. Por exemplo, lá em Gênesis 1:1, que é o início de tudo. Lembrando que Gênesis, a palavra Gênesis vem de Bereshit, que é princípio, é criação. Diz assim, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa declaração é uma declaração soberana e absoluta de um Deus que faz todas as coisas. Então, dentro do evangelho, dentro do cristianismo, nós precisamos entender alguns pontos. Primeiro, Deus ele é soberano. Deus tem soberania absoluta. Ele faz como ele quer. Ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer. Então, se você está chegando no evangelho agora, se você está aprendendo, você tem que entender que Deus pode fazer todas as coisas. Deus tem o poder para fazer todas as coisas. Nós chamamos de atributos, como, por exemplo, a onisciência, que é ele saber de todas as coisas, a onipotência, que é ele poder todas as coisas, e a onipresença, de estar em todos os lugares. Ele está acima do tempo, está acima da matéria, ele está acima de todas as coisas. Então, o início sobre a criação precisa ter essa consciência em nós de que a soberania de Deus não depende de nós. Não somos nós que ditamos para Deus. Deus não depende de nada externo, a não ser de si mesmo. Ele é autossuficiente e independente. Ele faz do jeito que ele quer e da maneira que ele quer. Segundo ponto, o poder de Deus é ilimitado. Você tem noção que apenas com palavras Deus disse haja e houve. Deus falou e aconteceu. Deus liberou palavras. Então, o Criador, ele tem poder infinito. Deus fala e acontece. E isso precisa estar claro, porque muitas das vezes, nós que somos criaturas, às vezes não entendemos o nosso propósito em Deus. Às vezes estamos padecendo alguma situação e achamos que, Deus, onde você está? Por que está acontecendo isso comigo? Usualmente nós fazemos essas perguntas nos dias maus, né? Por que eu? Usualmente, essas perguntas se dão quando nós não entendemos a situação a qual estamos vivendo. Só que essas perguntas não devem ser feitas nos dias maus, mas essas perguntas devem ser feitas nos dias bons, porque também é você que foi escolhido para viver a graça de Deus, é você que foi escolhido para estar hoje com o celular aí onde você está ouvindo essa aula, com um computador. Quantas pessoas estão sem acesso nenhum a uma mídia agora? Quantas pessoas estão agora em um estado lastimável? Mas você foi escolhido aí para estar recebendo esse conteúdo. Então, na nossa mente, nós precisamos anexar que o poder de Deus é ilimitado. Então, se Deus quer fazer, ele vai fazer. Mas ele vai fazer da maneira dele. E, por fim, o nosso próximo ponto, nesse capítulo 1, é o propósito intencional.
A criação, ela não foi um acidente. Deus criou tudo com design, com propósito e com um fundo específico, desde os homens até a natureza. Como você possivelmente já ouviu falar da fotossíntese. Possivelmente você já ouviu falar sobre o ciclo de uma semente, quando ela é plantada, ela vai lá e morre para que ela possa florescer. Tudo tem um propósito na criação de Deus. Outro ponto que nos chama a atenção é que lá em Gênesis 1:2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Eu gosto muito da versão ARC. Então, a versão dos textos é na versão ARC. O verbo hebraico para pairava é meresherpit, que sugere uma presença ativa e protetora, como uma ave que choca os seus ovos. Ou seja, querido, o Espírito Santo, e você já teve essa aula, que é a aula da Trindade, o Espírito Santo já estava em atuação na criação. Desde o início, a Trindade atuava. A estrutura da criação, ela aconteceu em 7 dias. E teve uma ordem, teve um propósito, foi uma progressão divina. Nós precisamos entender alguns pontos. Dentro da criação, a estrutura do 7 colocou um padrão simétrico e intencional. Nos dias 1 a 3, foi a formação dos reinos, luz, céu, águas, terra, vegetação. Nos dias 4 a 6, foi o preenchimento dos reinos com os luminares, as vidas aquáticas, aéreas e terrestres, e também o ser humano. E quando Deus criou todas as coisas, existe algo que é muito importante. Ele dizia assim: era bom. As 7 vezes Deus avalia sua criação como bom, que do hebraico vem da palavra tov. No 6º dia, após criar o homem, a avaliação mudou para tov met-ov, que é muito bom. Isso indica que a humanidade é o ápice da criação de Deus. Aquele em que Deus depositou sua maior satisfação e propósito. Por que é importante nós sabermos isso? Quando nós chegamos na igreja, nós chegamos às vezes com muitas questões a serem executadas, muitas dúvidas, muitos questionamentos. Às vezes nós viemos de uma história muito disfuncional. Às vezes você chegou na igreja e você não sabe nem o porquê você está aqui. Mas eu quero dizer algo para você, querido. Antes da fundação do mundo, Deus já te escolheu e ele já tinha um propósito para você. Você não está aqui por acaso. Você é o ápice da criação de Deus. Lá em Jeremias 1, fala que antes que eu entrasse no ventre da minha mãe, o Senhor já tinha me escolhido e chamado as nações. Ou seja, você tem um propósito. Você foi criado com um propósito. E quanto mais rápido você saber desse propósito, quanto mais rápido você conseguir entender qual é o seu propósito, mais rápido você vai ver coisas sobrenaturais da parte de Deus, porque você vai estar alinhado com aquilo que Deus tem e quer para a sua vida. No 7º dia, existe uma chave, um código espiritual que é muito importante você que está conhecendo a palavra de Deus entender. O 7º dia foi o dia do descanso. O descanso de Deus não foi por acaso. Lembra que nós dissemos tudo o que Deus faz tem um propósito, mas o descanso de Deus foi por uma completude. A obra estava perfeita. O sábado é um presente para a humanidade. Tempo para descansar, refletir e adorar. Ou seja, o Shabá, ele é muito importante. O Shabá é algo que eu faço e exerço todos os dias, porque hoje o Shabá, ele não é um dia. O Shabá é a pessoa de Jesus. É o tempo que eu estou com Jesus.
Então, não é sobre tirar um dia da semana, seja o sábado, seja o domingo. Não é sobre eu viver algo religioso ou doutrinário, mas o Shabá é um tempo que eu tiro todos os dias. Hoje as pessoas chamam de secreto, chamam de devocional, chamam de café com Deus Pai. Existem muitos nomes, mas o Shabá é um padrão divino aonde eu reflito, adoro e invisto um tempo intencional para com Deus. Lembra? Tudo tem um propósito na criação, até o descanso. Se você não dorme bem, você não produz os hormônios necessários para o crescimento. Para que o ser humano ele tenha uma vida saudável, ele precisa se alimentar bem, ele precisa dormir bem, ele precisa ter práticas de atividade física. Ou seja, querido, Deus poderia ter criado você para você comer uma refeição na semana ou uma refeição no ano. E essa única refeição ser o suficiente para te dar força para você viver o ano todo bem. Deus poderia ter feito você assim, porque como nós vimos na aula, o poder dele é ilimitado. Mas aprove Deus não fazer dessa forma e te ensinar que todos os dias você precisa se alimentar. O maná que descia do céu era um maná simbólico, a qual dizia: todos os dias você vai precisar procurar o pão da vida. Todos os dias você vai precisar buscar o alimento que vem do céu. Então, desde a criação, há uma estrutura de ensino para nós, a qual nós precisamos nos posicionar. E nós, como filhos de Deus, nós, como aqueles que amam as Escrituras e querem andar segundo o conhecimento que é liberado pelas Escrituras, precisamos entender e cumprir com uma boa alimentação, um bom cuidado do corpo e um tempo de descanso. Você tem descansado? Você tem aprendido a exercer o seu Shabat? Porque isso é muito importante. Esse é um padrão que nós precisamos estabelecer para a nossa vida. A criação do homem, a imagem de Deus. Imago Dei é a expressão usada para essa imagem de Deus. O que significa ser a imagem de Deus? O texto bíblico, só um minutinho. O texto bíblico, ele fala da seguinte forma: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí tem um ponto importante: e domine. Esta é a única vez na narrativa da criação de Deus que ele usa o plural majestático, que é o façamos, indicando a deliberação divina e a grandeza do momento. Ou seja, querido, existem termos no hebraico. E por que a gente precisa conhecer? Porque havia uma cultura na época. Existem palavras no hebraico que nós não temos aqui no português, assim como existem palavras em português que não existem no hebraico. Então, nesse texto, Teslen, que é imagem, refere-se à representação visível, como uma estátua ou retrato. Ou seja, o ser humano é a representação visível de Deus na Terra. É seu embaixador. E Delmut, que é semelhança, aponta para características internas, como de razão, moralidade, criatividade, capacidade de se relacionar. Nós somos como Deus em nossa constituição interna. Ou seja, querido, você carrega com você o DNA de Deus. Existe um vídeo que eu vou partilhar depois no grupo da igreja, que mostra que existe um número no nosso DNA. O nosso DNA carrega um número, foi comprovado isso. É como se Deus deixasse a marca dele dentro de nós. Quais são essas implicações do Imago Dei? Você é uma representação real. Você é um representante legítimo de Deus na Terra. É por isso que Satanás ele tenta tanto distorcer a imagem do homem com os híbridos, pessoas que querem se identificar como cachorro, como gato,
Porque há uma estratégia satânica para atacar o divino. Há uma estratégia satânica para destruir a imagem real a qual Deus fez você. Querido, talvez você tenha um problema com a sua imagem, mas eu quero dizer algo para você. Deus te fez assim. Você é a imagem e semelhança de Deus e você é exatamente quem Deus queria que você fosse. Entenda que todo ser humano possui uma dignidade inalienável, ou seja, é portador da imagem divina. Outro ponto que é muito importante, que nessa geração precisa ser muito falado: homem e mulher, ambos foram criados igualmente à imagem de Deus. A imagem divina não é masculina e nem feminina, mas abrange a ambos. Por que é importante a gente entender isso? Porque, queridos, não tem uma terceira opção. Nós só temos essas duas opções. E essas duas opções foram abençoadas. Essas duas opções, elas são direcionadas segundo a Bíblia. Relacionamento com Deus, a imagem de Deus nos capacita para a comunhão pessoal com o Criador. Ou seja, Deus é aquele que nos permite nos relacionar com Ele. Dentro dessa relação, nós precisamos entender algumas dimensões, como, por exemplo, uma dimensão relacional. Você, ser humano, foi criado para se relacionar com Deus e com outros seres humanos. Nós somos seres sociais por design divino. Você foi criado com amor, com comunhão, com empatia. Você foi criado com a capacidade de formar laços, de se comunicar. E você precisa fazer uso disso. Quer ver aonde o diabo pode estar atuando na sua vida? Quando você tem dificuldade de se relacionar com alguma pessoa. Se você tem algum tipo de dificuldade relacional, saiba que você está numa disfunção. Porque uma das dimensões a qual você foi criado lá no Imago Dei é para saber se relacionar. Você foi criado para se relacionar. Outra dimensão é a dimensão funcional. O ser humano, ele recebeu autoridade para governar, para administrar. Ele é um representante de Deus na Terra. Ou seja, nós somos líderes. Nós fomos capacitados para tomar decisões, para planejar, para organizar, para ter um desenvolvimento cultural. Então, nós precisamos colocar em prática. Toda pessoa que não consegue decidir por si só, toda pessoa que não consegue tomar pontos de partida, existe uma problemática gravíssima nessa pessoa. Porque talvez ela está num ciclo de dependência, uma dependência emocional, uma dependência espiritual. E, infelizmente, nos dias de hoje, muitas comunidades, elas agem sob pressão e coação sobre a vida de pessoas. Por isso, querido, você precisa conhecer a Bíblia, para que ninguém fique fazendo um abuso espiritual sobre você. Tudo que você precisa saber vai ser direcionado pelo teu pastor, pela Bíblia e pela comunidade que você está servindo. Hoje em dia, tem muito conteúdo fast food nas mídias sociais, tem muitos cursos e muitas elucubrações que as pessoas criam. Olha, 10 passos para isso, faça isso e receba isso. Você precisa decidir estudar a Bíblia. Você precisa decidir conduzir a sua vida debaixo do conhecimento de Deus. Outra dimensão que nós temos e possuímos no Imago Dei é a dimensão moral. O ser humano possui consciência moral, que é a capacidade de discernir certo e errado e escolher. Deuteronômio 11 fala que está na nossa mão direita o poder da bênção ou da maldição. Da bênção quando nós escolhemos obedecer, ou da maldição quando você escolhe desobedecer. Ou seja, queridinho, queridinha, nem tudo é culpa do diabo. Às vezes o que você está sofrendo só são frutos de má decisões que você tomou. Mas que a aula de hoje sirva para ser um alerta e que a partir de hoje você entenda que toda decisão que você está tomando,
Toda decisão que você toma, até o horário que você acorda, é uma decisão que vai mudar a sua vida. E pode ser uma decisão que está debaixo de bênção ou embaixo de maldição. A outra dimensão a qual nós temos é a dimensão intelectual. O ser humano ele foi dotado de razão, de criatividade, de linguagem e capacidades únicas. Você é único, querido, e você vai fluir. Deus colocou algo específico em você. Você tem dons específicos. Você tem capacidades específicas. E você não precisa ser igual a ninguém, porque você vai fluir dentro daquilo que Deus te chamou, dentro daquilo que Deus escolheu para que você atuasse. Salmo 8, no verso 4, diz assim, que é o homem que dele te lembres. Fizeste-o por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você tem glória e honra, irmão, dentro de você. Sabe o que é isso? Sabe o que é carregar a glória de Deus? É isso que você tem, meu irmão. Você é aquele que carrega a glória de Deus. E existe o propósito original da humanidade. Deus te criou com um propósito. E a intenção dessa aula é que você entenda. Porque não é só vir à igreja, não é só ser igreja, não é só ser um obreiro, ser um pastor, ser alguém que serve. Mas é entender o propósito central. E qual é então, pastor? O propósito central é glorificar a Deus. O propósito definitivo está lá em Isaías 43, 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Então, meu irmão, o seu propósito não é ir à igreja, seu propósito não é encher a igreja, seu propósito não é, sei lá, expulsar demônio, seu propósito não é, o seu propósito é que Deus seja glorificado através da sua vida. Então, a grande pergunta que eu quero deixar para você é: o que você faz hoje? Glorifica Deus? Ou glorifica você? O que você faz hoje? Manifesta a glória de Deus? Porque a Bíblia, ela deixa claro que o propósito definitivo do ser humano é glorificar a Deus. Então, se aquilo que eu estou fazendo na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, ou nos ambientes que eu estou, não glorificam a Deus, eu preciso rever o que eu estou fazendo da minha vida. O que significa, pastor, então, glorificar a Deus? Glorificar a Deus é reconhecê-lo por quem ele é. Ele é nosso Criador, soberano, santo, amoroso. E ter tempo de adoração é glorificar ao Senhor. Obedecer, guardar os seus mandamentos de todo o coração é glorificar ao Senhor. Servir a Deus com alegria e com fidelidade. E quando eu digo servir, eu não estou dizendo apenas na sua igreja, querido, mas quando está escrito lá em Colossenses 3:23, tudo quanto fizerdes, fazei ao Senhor e não aos homens, isso também se enquadra na tua casa. Quando você está servindo os teus filhos, quando você está servindo a tua esposa, quando você está servindo o teu marido, quando você está servindo a tua liderança. Então, glorifica-se a Deus quando você entra nesse lugar de reflexão, de refletir o seu caráter, o caráter de Deus na nossa vida. Eu quero partilhar com você um texto que eu gosto muito, que é o texto de Eclesiastes 12:13, aonde o rei Salomão, depois de explorar todos os prazeres, riquezas, todo conhecimento e poder, depois, quando ele está chegando ali na sua velhice, ele deixa um texto final para nós, que é o findar de Eclesiastes, é o finder. De tudo o que se ouve, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Salomão descobriu que a vida sem Deus é vazia. Não importa o quanto que você tenha. Talvez você está chegando agora, você está começando a estudar a Bíblia agora, e talvez você chegou na igreja através de uma teologia de prosperidade. Uma teologia que você começa a frequentar cultos, e porque você começa a fazer coisas para Deus, Deus tem que fazer por você. Talvez você tenha um entendimento que porque você oferta, você vai receber coisas. E, querido, eu quero dizer algo para você. Você precisa entender que o
O ápice do nosso propósito é glorificar ao Pai, temer a Ele e guardar os mandamentos dele. O círculo da glória é para que nós estejamos imbuídos dentro dele. Deus criou para que nós o glorifiquemos. E quando nós glorificamos a ele, encontramos a nossa maior alegria e satisfação. A glória de Deus é a bomba dopaminérgica da felicidade humana. Existe um filme muito bom, ele é antigo, que se chama A Procura da Felicidade. E, às vezes, a nossa vida ela se enquadra nesse lugar, onde nós ficamos buscando sempre ser felizes, buscando situações. Só que o que vai nos gerar a real felicidade é quando nós entendermos que somente em Deus, nós poderemos ser plenos e felizes. Então, meu querido, eu quero que você entenda nessa noite, nesse dia, relacionamento e comunhão com Deus é um dos propósitos da criação. Na dimensão relacional do propósito humano, você foi criado para se comunicar com Ele. Você é filho. E é muito importante você entender isso. Você não é um escravo, você não é um servo, você não é simplesmente um amigo, mas você é alguém com que Deus quer se relacionar todos os dias. Haja vista de Gênesis 3:8, aonde no Éden Deus passeava no jardim pela viração do dia. E isso indica Deus tinha relacionamento pessoal e regular com Adão e Eva. Ou seja, no padrão original de Deus, todos os dias Deus quer se relacionar com você. Todos os dias Deus quer manter a interação com você. Quais são os elementos de uma comunhão? Presença, estar consciente da presença de Deus em todo momento. Você tem noção que agora, aí onde você está ouvindo essa aula, Deus está presente, Deus está do seu lado, e Ele quer, com o Espírito Santo dele, que você entenda. E talvez o principal intuito é que você dê uma abertura para a consciência da presença de Deus. É muito fácil nós termos a consciência da presença de Deus quando nós estamos no ambiente da igreja, quando as pessoas estão adorando, quando está no momento da palavra. Mas você tem noção que Deus está aí agora com você na sua casa? Está aí com você com o seu celular na mão? Deus está aí agora, querido. E você precisa ter consciência disso. E, mediante essa consciência, falar, conversar, orar. Porque é nesse lugar que você vai conseguir interagir com Deus. E quando você tem a consciência da presença, quando você conversa, quando você ora, você começa a entrar num lugar de obediência, que é responder à voz de Deus com submissão e alegria. E isso vai desenvolver em você, querido, um amor mútuo, um relacionamento baseado em amor e não em obrigação. Eu gosto muito de frisar, nesta casa nós não fazemos nada por obrigação, querido. Nós fazemos porque nós amamos a Deus. Nós fazemos porque nós entendemos que não estamos fazendo para o homem, estamos fazendo para Deus. Qual que é o desejo de Jesus? Em sua oração sacerdotal, Jesus revelou que o seu profundo desejo é a comunhão eterna. Lá em João 17:24 diz assim: Pai, a minha vontade é que, onde eu estiver, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória. Ou seja, sabe o que Jesus quer de mim e de você? Jesus não quer o seu dinheiro. Jesus não quer as suas coisas. Jesus quer estar com você. Jesus quer ter comunhão com você. Um dos propósitos da criação, você foi criado para estar com Jesus. E quanto mais afastado de Jesus, mais desalinhado do propósito você está, querido. Então, nós precisamos entender que ter comunhão é de suma importância. Nós não somos apenas salvos, nós somos chamados para ser salvos e para ser restaurados na comunhão para com Deus. Restaurar aquilo que foi perdido. O mandato cultural. Nós temos um domínio
responsável sobre a criação. E nós precisamos entender isso, querido. O que é isso, pastor? Nós fomos chamados para ter domínio sobre a terra. Foi dito assim, ó, encham a terra, sujeitem-na sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves do céu. Existem 4 imperativos divinos nesse texto de Gênesis, que é, sejam fecundos. Primeiro ponto, a procriação, a formação de família, é algo que Deus quer. Você foi chamado para ter família. Você foi chamado para ter filhos. Você foi chamado para viver isso. Segundo ponto, multipliquem-se. Lá no início, eu já ministrei sobre isso nessa casa. Naquela época, existia um propósito divino de crescer através de uma expansão da raça humana, uma multiplicação. Então, você multiplicava tendo muitos filhos. Como que eu multiplico hoje, pastor? Tendo discípulos, trazendo pessoas para perto, discipulando, falando de Jesus, cuidando dessas pessoas. Próximo ponto, encham a terra, povoar, habitar a terra, desenvolver a civilização. E o quarto ponto, que é sujeitem-na, domine, governe, administre. Nós precisamos entender o que essa palavra, que é hadá no hebraico, implica, que é uma soberania responsável, uma autoridade delegada, uma governança sábia, um cuidado a qual você precisa ter. Por que eu estou dizendo isso, querido? Porque tudo que chega na sua mão hoje, o seu trabalho, os seus bens, você precisa entender que tudo isso não é seu. É para você exercer domínio, você está cuidando para o Senhor. Você está debaixo de uma palavra. E debaixo dessa palavra, você precisa exercer com clareza. Você precisa exercer com fidelidade. Ou seja, querido, você precisa fazer com responsabilidade. Nós somos responsáveis pela natureza. O Salmo 24:1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Meu querido, quando você joga lixo na rua, você está em pecado. Você está denigrindo o design divino. A terra não nos pertence, pertence a Deus. E nós fomos chamados para cuidar dela. Nós somos mordomos de uma propriedade que pertence ao Senhor. Nós somos responsáveis por todos os recursos confiados a nós. Então, o salário que você ganha, talvez na sua mentalidade, 10% é do Senhor, não. 100% é do Senhor. 10% você devolve à casa do tesouro para que haja mantimento nela. Os 90% você usa com diligência. Você não pode ser um gastão. Você não pode ser uma pessoa endividada. Você tem que ser alguém que coloca em prática e com responsabilidade tudo o que está na sua mão. Nós devemos usar os recursos de forma justa e equitativa. Ou seja, querido, nós precisamos exercer justiça. Nós precisamos ser justos. Não é a couraça da justiça própria, porque muitas das vezes nós temos a couraça da justiça própria, mas é a justiça divina. Nós precisamos cuidar da sustentabilidade e cuidar de todo o ambiente. Você, como ser humano criado com propósito, você precisa exercer domínio, refletindo tudo que Deus faria, sendo justo, sendo sábio, sendo bom, agindo com bondade e com cuidado, porque dessa maneira você expressa o imago Dei, a imagem e semelhança de Deus. Então, vamos lá. Retomando, eu fui criado com propósito. Eu tenho um propósito específico. Dentro desse propósito, eu carrego a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, ela me leva ao quê? A entender que eu fui criado para glorificar. Tudo que eu faço na minha vida. É como Charles Spurgeon diz, para um homem santo, não existe a divisão do que é secular e do que é sacro. Para um homem santo, tudo da vida dele é santo.
O trabalho dele é santo. O relacionamento dele é santo. O namoro dele é santo. O casamento é santo. As finanças são santas. Então, nós precisamos entender esse ponto para que nós possamos manifestar a santidade de Deus. Eu vou falar um pouquinho agora, querido, sobre a queda e suas consequências, porque foi o propósito de Deus, ele foi interrompido com a queda. O pecado original, ele gerou efeitos. Adão e Eva, os nossos primeiros pais, eles foram colocados no Éden com uma única proibição: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está escrito lá em Gênesis 2:17. E aí a serpente, Satanás, enganou Eva. Ele fez uma pergunta lá em Gênesis 3, que foi: é assim que Deus disse? Ou seja, toda dúvida pode gerar desobediência. E eu quero te chamar a atenção, querido, porque o diabo é especialista em colocar dúvidas no nosso coração. Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo certo? Em Tiago, no capítulo 1, fala que aquele que duvida será inconstante em todos os seus caminhos. E eu quero agora declarar em nome de Jesus, querido, você que está assistindo essa aula, o tempo da dúvida acabou. Você vai exercer aquilo que Deus te chamou para exercer com excelência. Você vai fazer aquilo que Deus chamou você para fazer com excelência. Chega de ter dúvidas. Chega de querer talvez aprender de uma maneira tão demasiada que você não consegue colocar em praxis aquilo que você já sabe. A queda te coloca nesse lugar. A queda, ela gera vergonha, porque traz uma consciência da nudez, uma perca da inocência. A queda gera medo, porque traz temor da presença de Deus de uma maneira equivocada, uma consciência culpada. A queda gera culpa, tentativa de se esconder de Deus, e a queda gera separação, que é o rompimento com o relacionamento de Deus. Querido, se você se enquadra em algumas dessas consequências imediatas da queda, você precisa ajustar esse ponto o mais rápido possível, porque essas consequências podem ser duradouras. A morte física e espiritual são uma dessas consequências, como diz lá em Romanos 5:12, que foi pelo pecado vem a morte. Pode-se gerar corrupção, porque a natureza do homem ela foi corrompida. E aí nós entramos num lugar de depravação total, como Jacob Arminio explica. A maldição sobre a terra foi amaldiçoada, produzindo gardos e abrolhos. E aí a gente vê lá em 2 Crônica 7:14, que é um texto que eu amo, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender dos seus maus caminhos, orar, o que acontece? Ele sara a nossa terra. Ou seja, querido, nós precisamos entender o propósito da criação, o propósito que nós temos. E nós precisamos entender se nós não estamos nesse declive de queda. O que a queda gera como consequência duradoura? Dores. A dor do parto para a mulher foi um exemplo. A dor do trabalho penoso para o homem. Não que o homem não tenha que trabalhar, o homem tem que trabalhar, o papel dele. Mas o trabalho se tornou penoso. E a expulsão, o banimento do Éden, a perca do acesso à árvore da vida. E hoje nós temos o acesso a Jesus, querido. Então, entenda, não permita que o que foi colocado dentro de você, que foi a imagem e semelhança de Deus, seja corrompido, porque a queda afetou o imago Dei, mas não destruiu. Continua dentro de você. A imagem de Deus continua dentro do ser humano. Eu coloquei um exemplo de analogia. Eu lembro que hoje as televisões elas funcionam com antena digital. Mas eu me lembro quando eu era pequeno que tinha que colocar bombril na antena assim. Aí você ficava procurando o melhor lugar na antena com bombril ali para poder pegar o sinal para a imagem aparecer perfeita. Nós somos esse ser humano. Quando não estamos sintonizados com o céu, a imagem sai distorcida, com chiado, desajustado. Mas quando você acha a sua posição certa no reino, quando você está no lugar certo dentro do reino, você vai viver algo sobrenatural da parte
de Deus, como que a queda afetou a nossa imagem e semelhança de Deus? O relacionamento com Deus foi rompido. A comunhão direta com Deus foi interrompida. O ser humano agora, ele se esconde, ele foge como Adão fugiu. Deus sabia onde ele estava? Sabia, mas Adão quis se esconder. A moralidade foi corrompida. A consciência moral do ser humano está caída. O ser humano agora chama mal de bem, bem de mal, como bem descreve o texto de Isaías 5:20. O domínio foi comprometido, a nossa capacidade de tomar decisões assertivas foi comprometida. O ser humano, agora, em vez de cuidar, ele destrói. Por isso que muitos casamentos estão sendo destruídos. Por quê? As pessoas não entenderam que ela precisa cuidar daquela pessoa que foi lhe dada como um presente divino. Por isso que as pessoas elas destroem vidas financeiras, porque elas não entendem que tem que ter zelo e cuidado. E isso são as consequências da falta de propósito divino. A pessoa ainda não entendeu qual que é o propósito dela na Terra. Meu querido, se Deus te colocou como sapateiro, você vai glorificar a Deus sendo o melhor sapateiro que o teu bairro já viu. Se Deus te fez um homem de negócios, você vai ser o melhor homem de negócios. Se Deus te fez alguém que trabalha no financeiro, no social, não sei. Você vai ser aquele que vai exercer com maestria. Mas, por fim, a consequência mais grave da queda foi a morte espiritual. Porque a morte espiritual coloca a separação entre você e Deus. Efésios 2:1 diz: estando vocês mortos em seus delitos e pecados. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Efésios 2:12 diz: separam-se da comunidade de Israel sem Deus no mundo. O ser humano caído está morto espiritualmente e é incapaz de buscar a presença de Deus. Meu irmão, nós precisamos entender que se nós não nos ajustarmos e alinharmos, nós vamos estar desajustados com o propósito divino. E esse é o propósito de Satanás. A palavra pecado, em sua etimologia, significa errar o alvo. E nós, às vezes, achamos que pecado é só aquilo que está dentro do decálogo. Só que não, querido, quando você não está ajustado no teu propósito divino, você está em pecado. Eu quero falar um pouquinho também sobre a promessa de redenção, que é a esperança em meio à queda. A esperança que você pode viver. A primeira promessa para nós, o embrião do evangelho, está lá em Gênesis 3:15, que diz assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse foi o primeiro evangelho, irmão. Aí começou o evangelho. Foi a primeira promessa messiânica das Escrituras, que viria alguém que pisaria na cabeça de Satanás. Ou seja, meu irmão, se você está com alguma problemática, se você acha que, olha, eu não estou conseguindo vencer o pecado, saiba, Jesus veio para que ser a sua força. Jesus veio para te dar a promessa. Vamos vamos fazer uma análise dessa promessa? Primeiro ponto, ele coloca inimizade, ou seja, haverá conflito contínuo entre os ímpios e aqueles que são salvos, os remidos. Meu irmão, não tem como ter aliança com as trevas. Se as pessoas do mundo elas gostam de você, isso é um sinal de alerta, porque você foi chamado para estar em inimizade com o mundo. Você não foi chamado para ser idolatrado pelo mundo. E algumas pessoas querem ter sucesso no mundo que crucificou o nosso Jesus. Segundo ponto, a semente da mulher. Um descendente especial nasceria da mulher. É Jesus. E próximo ponto, a ferida no calcanhar. O Redentor sofreria ferida dolorosa, mas não mortal, que foi a cruz. Meu irmão, nós precisamos entender que desde o início, antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi morto por nós. Já havia um plano.
Eu gosto muito do que foi feito lá em Gênesis 3:21, que foi o primeiro sacrifício, quando um animal foi morto para cobrir a nudez de Adão e Eva. E esse sangue já estava sendo apontado que seria uma remissão de pecados. Os judeus, eles comemoram muito o Yom Kippur. Eles falam muito sobre um dia de remissão. Outro ponto muito importante, querido, é a proteção da árvore da vida. Deus expulsou o casal para que não comessem da árvore da vida em estado pecaminoso. Ou seja, isso não, tirar Adão e Eva do jardim do Éden não foi uma punição, mas foi um ato de misericórdia de Deus para com o homem. Porque se ele come daquele fruto naquela condição, ele continuaria caído. Mas o plano redentor foi correndo no decorrer da história, através dos profetas de Abraão, de Moisés, dos profetas menores, até chegar em Jesus. Deus estabeleceu alianças progressivas ao longo da história. Nós vemos a aliança com Noé, onde ele preservou a raça humana. Nós vemos a aliança com Abraão, aonde havia uma promessa da descendência e da bênção sobre a nação. A aliança com Moisés, onde tem a lei que revela o pecado e aponta para a necessidade da graça. Ou seja, meu irmão, não existe uma separação entre lei e graça, porque a graça já começou lá em Moisés. Lá em Êxodo 19, já era a manifestação da graça de Deus. Quando Moisés desce e ele vê todo aquele povo adorando um bezerro de ouro, e aí ele quebra as tábuas, aquilo lá foi a graça, porque se o homem soubesse das leis, ele seria condenado. Mas Deus estava estabelecendo a graça naquele momento. E nós somos salvos pela graça, não é por nada que nós fazemos, mas é por aquilo que Deus faz. Você é salvo pela graça. E tem também a aliança com Davi, que foi a promessa de um rei eterno. A Bíblia fala em 2 Timóteo 3,16 que toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, desde o Antigo Testamento já estava se apontando para Cristo. Desde o Antigo Testamento, Cristo, ele já é o nosso segundo Adão. Se por um homem entrou o pecado no mundo, por outro homem entrou a redenção. E nós precisamos entender isso. Jesus, o último Adão e a imagem perfeita. Vamos imaginar algo, querido. Existem duas figuras. Existe a figura do primeiro Adão, que foi criado bom, mas caiu, que desobedeceu a Deus, que traiu a confiança divina, que trouxe morte, que condenou a humanidade, que preferiu e perdeu o Éden. E existe Cristo, que permaneceu sem pecado, continuou santo, obedeceu perfeitamente, manteve fidelidade total. Lembrando, Jesus era 100% homem. Ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele justificou os crentes, abriu o caminho para o céu. Ele é a imagem perfeita de Deus. Tem dúvida de como tomar uma decisão? Tem dúvida do que fazer? Você precisa se perguntar, em seus passos, o que faria Jesus? Você precisa se perguntar, o que Jesus faria estando no meu lugar? Hebreus 4,15 diz, foi ele tentado em todas as coisas. Jesus também foi tentado, mas ele permaneceu. Ele teve o amor perfeito. Ele nos amou, ele cumpriu os dois maiores mandamentos. Amando o Pai sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E ele exerceu domínio sobre a natureza, sobre os demônios e até sobre a morte, mostrando toda a autoridade divina. Esse é o nosso Jesus, que pode fazer todas as coisas. Esse é o nosso Jesus, que completou a obra redentora. A morte propiciatória, querido, a morte de cruz de Cristo, ela pagou o preço pelo pecado da humanidade. Deus o fez pecado por nós, como é dito em 2 Coríntios 5:21. Isso é graça. Esse é o favor da graça. Romanos 5,17 diz assim, se pela ofensa de um só
A morte reinou por esse, muito mais dos que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele nos coloca nesse lugar. Pastor, você falou sobre o propósito divino, sobre a criação, e agora você está falando de Jesus. É uma aula sobre cristologia. Querido, você precisa entender que o seu propósito de vida é se parecer com Jesus. É ser igual a Ele. É glorificar a Ele. É que nas suas ações você manifeste isso. Com isso, você vai viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Com isso, você vai viver o sobrenatural da parte de Deus. E é muito importante entender que o novo nascimento em Cristo nos deu esse lugar, o lugar de viver o sobrenatural da parte de Deus, o lugar de viver aquilo que Deus quer que vivamos em essência. Nós temos a necessidade do novo nascimento. Jesus falou isso lá em João 3, quando ele conversava com Nicodemos. João 3,3 diz assim: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos era um fariseu, mestre de Israel, e uma noite ele veio até Jesus, e aí ele ficou maravilhado com as indagações que Jesus dizia, com o posicionamento que Jesus tinha. Então, querido, entenda algo, você precisa desse novo nascimento. E esse novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Fala de uma nova natureza. Então, quando você entende seu propósito em Deus, velhos hábitos não podem existir. Se antes você mentia, agora você não mente mais. Se antes você era comum fofocar, agora você não fofoca mais. Porque existe um padrão divino. E é esse padrão divino que vai te levar ao reino. Romanos 8,7 diz assim: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Nós precisamos entender, queridos, que nós precisamos viver esse novo nascimento. Nós precisamos entrar nesse lugar de nascer de novo. Nós precisamos entrar nessa nova natureza. O que o novo nascimento vai trazer para nós? Nós vamos agora ter um novo coração. Deus vai remover um coração de pedra. Perdão, teve um erro de português aí. Ezequiel 36, 26 fala: Deus remove o coração de pedra e coloca um coração de carne. Deus dá um novo espírito, uma comunhão restaurada, e Deus te coloca para viver o propósito dele, viver para a glória dele. Meu querido, entenda o seguinte: quando você nasce de novo, quando você entende o seu propósito em Deus, você começa a estabelecer, você muda. Você não vive mais da sua maneira. Você não vive mais da maneira que você quer. Você é restaurado em todas as vias a qual Deus te estabeleceu. A sua imagem é restaurada. Existe algo que Deus faz, que é o processo da santificação. Através do processo da santificação, nós vamos tendo essa imagem mais parecida e semelhante com Cristo. Então, quando eu entendo o meu propósito em Deus, eu começo a viver esse propósito em Deus por meio da graça, e Deus usa meios específicos, como a palavra de Deus, a oração, a comunhão e até a provação. Faz parte do propósito divino que você seja provado, porque Deus vai usar as dificuldades para te aperfeiçoar. Nossa, pastor, o que é isso? Isso está escrito lá em Tiago 1, do 2 ao 4. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: nós todos, com rostos vendados, refletimos como em um espelho a glória do Senhor. Ou seja, meus irmãos, quando as pessoas olharem para você, elas precisam ver Cristo.
Quando as pessoas olharem para você, você precisa ser um corpo transmissor da glória de Deus. É por isso que você tem que ter o fruto do Espírito. E não são os frutos. As pessoas acham que são os frutos, são muitos, não. A pessoa precisa ter aquele combo de características: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade. Nós precisamos andar. É nosso papel ter essa jornada de transformação. É nosso papel viver isso de maneira sobrenatural. E agora estamos próximos do encerramento, porque quando você entende isso, você tem o propósito restaurado e você começa a glorificar a Deus em tudo. O mandamento universal, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que significa glorificar a Deus? Reconhecer quem Ele é, louvar, obedecer e refletir o seu caráter. E isso se dá, querido, no trabalho, no relacionamento, na família, na igreja, na sociedade. Porque você é o sal da terra e a luz do mundo. Você foi chamado para glorificar a Deus e para cumprir as boas obras preparadas por Ele. Você não é salvo pelas obras, mas você foi chamado para exercer as obras. Querido, se você não exerce, se você é um crente 007, se você não reflete o seu propósito específico, se você não cumpre isso, você não está exercendo aquilo que está escrito. Em Efésios 2:10, somos sua feitura, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antes que nelas andêssemos. Você foi criado para exercer boas obras. E o chamado dessa casa, o chamado dessa igreja, é que você entre nesse lugar de exercer boas obras, através da tua profissão, através dos seus dons, através dos seus talentos espirituais e pessoais. Cada um, conforme o dom que recebeu, assim ministre uns aos outros, como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 10. Em 1 Coríntios 12 fala que Deus distribui os dons para a edificação da igreja. Pastor, entendi. Fui criado com propósito, preciso glorificar o Senhor com a minha vida, com meus talentos. Mas como que eu descubro o meu propósito específico? Primeiro ponto, eu oro. Segundo, eu faço uma identificação, uma autoanálise de quais são minhas habilidades. O que queima no meu coração? O que arde? O que eu tenho paixão? Terceiro, eu busco uma orientação de um líder maduro para me direcionar, um pai na fé. Quarto, eu experimento o serviço, eu testo, eu me permito passar pelos lugares da casa para entender onde eu vou atuar. E, por fim, fidelidade no pouco. Ser fiel nas pequenas tarefas. Deus confia grandes coisas a quem é fiel no pouco. Às vezes te pediram para lavar um banheiro e você não tem coragem de lavar. Deus não pode te confiar muitas coisas, querido. Você não consegue. Às vezes te pediram para entregar um panfleto, para abraçar alguém, e você não consegue fazer isso. Nós precisamos entender e ser fiéis em tudo o que fazemos. Quando nós chegarmos nesse lugar, nós vamos viver a plenitude da comunhão com Deus e um relacionamento restaurado para com Ele. Vamos viver o ápice do nosso evangelho, porque você foi criado para viver na comunhão plena e totalmente restaurada. Qual que é a definição da comunhão? João 1 João 1:3 diz: ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A palavra grega é a koinonia, que significa participação, compartilhamento, intimidade. Não é apenas conhecer sobre Deus, não é ter conhecimento e informação. O Google pode te dar informação, mas é ter intimidade com Ele. É muito mais além. É ter acesso ao trono, é orar sem cessar, é ter o pleno conteúdo da palavra de Deus. Lá em João 17, fala lá,
para que todos sejam um, como tu, Pai, és um em mim e eu sou em ti. Pai, a minha vontade é que eles estejam comigo. Deus nos chamou para a comunhão plena. Deus nos chamou para viver a plenitude para com Ele. Nós somos chamados para esse lugar. Já está acabando, querido. Mas de todos os slides que passaram, esse é o mais importante. Se você puder, tire um print, anote, guarde aí. O que você precisa manter todos os dias na sua vida? Tempo de devocional. Reservar tempo diário, pelo menos 15 minutos de leitura bíblica, oração. Não é ler, é meditar, é absorver e aplicar aquilo que você leu no dia. Toda palavra que você lê num dia, você tem que aplicar ela, você tem que falar com alguém, tem que gerar algum efeito. Próximo ponto, oração contínua. Orar sem cessar. Manter a consciência da presença de Deus é estar com Ele aqui na sua mente em todo momento. Você está numa fila, você está com Deus aqui. Você está trabalhando, você está com Deus aqui. Meditação não é apenas ler, mas é ruminar, é memorizar, é colocar em prática, é memorizar versículos. Se você tem dificuldade de memorizar versículos, coloca uma meta, decora um versículo por ano, mas decore, tenha ele guardado dentro de você, que seja uma espada fiel. Louvor e adoração, expressa a gratidão e a reverência, alinhe o seu coração, deixa a adoração tocando, cria um ambiente de glória. E, por fim, obediência imediata. Deus falou, obedece. Tem a direção, obedece. E também, querido, jejum. Jejum e retiros. O que é esse retiro espiritual? É você se abster de algum lugar, ficar em solitude, só você e Deus. A comunhão é um relacionamento que requer investimento constante. Nada acontece de forma automática. Você precisa cultivar o seu relacionamento para com Deus. Bom, queridos, eu quero chegar nesse momento, já estamos findando, e dizer que o propósito final a qual nós somos criados, é para estar a eternidade. É para que quando chegarmos no fim, continuamos. A nossa recompensa é estar com Ele. A nossa recompensa é estar com Ele. E Deus vai trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Então, meu desejo, querido, é que você se alinhe, que você se ajuste e que você esteja ajustado para o cumprimento final, que é a glória eterna, a vida eterna, um novo corpo, uma imagem restaurada, um propósito cumprido. E quando nós chegarmos nesse lugar, nós vamos manifestar tudo aquilo a qual nós fomos criados a fazer. Findamos na aplicação prática, aonde que é viver o propósito dia a dia. Fazendo isso, querido, buscando a Deus em oração, conselheiros, sendo pai na fé, sendo fiel no pouco, analisando talentos, experimentando serviços, manter-se em comunhão, você vai viver a plenitude do que Deus tem para você. Eu quero, nesse momento, agradecer a cada um de vocês que permaneceu aqui e quero declarar que a casa de vocês seja abençoada e que vocês vivam o sobrenatural da parte de Deus. Nesse momento final, nós vamos abrir para perguntas. Você que tem perguntas, que tem alguma dúvida, você pode usar esse espaço agora para colocar suas perguntas, suas dúvidas. Eu tinha mais alguns slides, mas eu decidi encerrar por aqui, para que você possa aproveitar esses poucos minutos restantes para falar. Dúvidas, perguntas, abram a câmera, abram o microfone e falem. Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu tudo? Se todo mundo entendeu tudo, não vai ter uma provinha excepcional aí para os obreiros responderem aí sobre propósito e sobre a criação. Que Deus abençoe vocês na prova.
Eu acho que tem que fazer uma chamada oral aí, pastor. Meu Deus. Chamada oral agora. Vamos lá. Matheus Nunes de Lima. Começamos com você. Matheus Nunes de Lima, tá vivo? Foi arrebatado. Na hora da pergunta, Tô aqui na atenção aqui. fala um pouquinho aí do que você entendeu da aula de hoje. Peraí. Que é lá o dominó? Ele tirou o braço. Olha, aqui para mim saiu e eu cheguei um pouquinho no final que eu tava com o Daniel. Mas eu, inclusive, até tirei uns prints aqui de uns 3 slides que eu gostei. Cadê? Porque aqui não tá abrindo meu print. Aqui. Então, eu aprendi sobre... Poxa, cadê? Meu print. Peraí, deixa eu achar meu print. Me dá 1 minuto pra eu achar meu print, peraí. Aqui, achei. Ó, eu aprendi sobre a questão das provações, né? Que seria sobre os meios da graça, né? Que foi a parte que eu mais cheguei, que antes eu estava cuidando do Daniel. Eu entendi que Deus, ele usa as nossas provações, as nossas dificuldades, para que a gente possa, né, a gente passe pela situação para que depois a gente possa ajudar outras pessoas a passar pelas situações que a gente passou, né? E aprendi também sobre as práticas que a gente tem que ter, né? Que seria um tempo de devocional, um tempo de adoração, o nosso dia a dia, né? Como que é o nosso dia a dia com Deus. Se a gente faz as coisas corretamente, se a gente, por exemplo, um exemplo básico, né? Não se atrasa no serviço, que seria uma obediência, né? Perante ao serviço, né? As questões de trabalho. Se a gente lê a palavra, se a gente ora sem cessar e se a gente jejua, se a gente tem um momento de intimidade com Deus. Eu cheguei nessas partes, eu entendi bastante, absorvi bastante sobre isso e são as coisas que eu irei colocar em prática. Josélia, por gentileza. O que mais te chamou a